Bom dia, querida e amada igreja. Que a graça, a paz, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja permanente na tua vida, na vida de cada membro dessa igreja. Os que participam comigo também online, né? Amados, hoje, primeiro domingo do mês, aliás, primeiro domingo, primeiro dia de semana, perdão, primeiro dia de semana, domingo, nós, logo mais 10 horas da manhã, teremos a nossa culto à família. E a palavra é conquistando Hebron. Hebron, que é de lugar de unção, Hebron, lugar de ser coroado. Mas Hebron também é uma terra de gigante. Mas onde tem gigante é terra boa. Ali que a gente é coroado, ali que a gente tem a dupla honra. Tá certo? Então venha participar conosco logo mais 10 horas da manhã. Vai ser uma alegria recebê-los aqui, ok? Continuando aqui o livro da Epístola de João, 2 João, versículo de 8 a 13. Olhai por vós mesmos, para que não pecarmos, o que temos ganho antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis. Forte, né? Porque quem saúda tem parceria com essa pessoa, tem parte com essa pessoa. É muito sério isso, querido. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazer com papéis ou tinta, mas quero ir ter convosco, falar boca a boca, para que o nosso gozo seja completo. Saúdam teus filhos da tua irmã, a eleita. Amém. Queridos e amados irmãos, aqui no versículo 8, olhai por vós mesmos, para que não para não pecarmos. Esse aqui, pecarmos, está meio esquisito. Eu acho que se olhar para vós mesmos, para que não perdamos o que temos ganho, antes recebais inteiro galardão. Eu creio que no lugar de pecarmos, deve ser não perdermos. Na hora da impressão, né, da gráfica, eu creio que é raro aqui, e não houve correção. Então, olhar, querido, Jesus falou assim, vigia e ora. Por que vigia e orar? Porque eu tenho que vigiar, tomar cuidado com as falsas doutrinas, tomar cuidado com laços do nosso inimigo. Paulo fala assim no livro de Éfeso, não ignoreis os ardis de Satanás, as setas malignas do inferno. Não ignore. Porque o diabo está ao nosso derredor, não consegue chegar perto de nós, que ao nosso redor está os anjos do Senhor. Mas ele fica lançando dardos, aquelas setas inflamadas. Tá? Por isso que Paulo nos orienta, revestido de toda a armadura de Deus para resistir ao diabo. Nós temos que estar revestido, protegido contra esses dardos, contra essa cilada do inimigo, contra os laços dele e contra essa falsa doutrina que está vendo hoje, querido. Está vendo muita falsa doutrina. Inclusive, como citei ontem, né, eu tomar muito cuidado quando for comprar uma Bíblia, compro uma Bíblia de uma gráfica séria. Às vezes é um pouco mais caro, mas compensa. Compensa. Por quê? Porque agora estão editando Bíblia que estão tirando partes da Bíblia
que vai contra a prática da iniquidade que essas pessoas têm. Então estão tirando. Só põe o que realmente é agradável a eles. Isso é iniquidade. Isso é iniquidade, tá? Então isso é prevaricação. Então toma cuidado, queridos, tá? Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Para que a gente não venha perder, não venha perder o ganho e recebamos o galardão completo da nossa missão, da nossa peregrinação sobre a face da terra. Todo aquele que prevarica e não persevera no doutrina de Cristo não tem a Deus. O que é prevaricação? Prevaricação, querido, é mentira, é inveja, é rancor, é calúnia. Vai e faz uma lista enorme aí de prevaricação. Essas pessoas que são prevaricadores, inclusive está dentro da igreja, estão dentro da igreja, a pessoa que fica caluniando, às vezes o pastor, algum irmão, fica caluniando, levantando calúnia, isso é prevaricação. Uma pessoa dessa não tem o Espírito Santo. Não tem. Tá certo? Agora, aquele que persevera na doutrina, ou seja, nos mandamentos do Senhor. Esse tem tanto o pai como o filho. Jesus fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e guarda, e os guarda, eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Se torna morada de Deus. Aquele que guarda a doutrina, ou seja, doutrina aqui fala de mandamentos. Mandamento, porque é imprevisível guardar os mandamentos do Senhor. E nesse versículo 10, João repete praticamente o que Paulo já falou lá atrás, que no livro de Coríntios, eu não estou lembrado direito, se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina, se não traz os mandamentos de Deus, não traz, vem ter convosco, mas não traz uma pessoa que tem todo aquele hábito de falar mal, de caluniar, é inveja, procura tirar, puxar o tapete do irmão. Pastor, tem? Tem, querido, tem muitos. Tá? Não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Forte, querido. Porque aquele que saúda tem parte com essa pessoa, ou seja, aquele que acolhe uma pessoa dessa, aquele que recebe na sua casa, senta para almoçar com uma pessoa dessa, é coadjuvante com ele. Ou seja, está de acordo com as práticas que ele faz. Concordam com tudo aquilo. É uma pessoa que também não tem o Espírito Santo. Não é tabernáculo de Deus. É sério, que ele não é brincadeira. Aqui é João falando, João que é o apóstolo do amor. Paulo exorta a igreja lá atrás, eu creio que foi lá em Coríntios, eu não lembro agora, me perdoa, mas não estou lembrado. Que Paulo falando uma coisa, esse tipo de pessoa que é mentiroso, caluniador, engana as pessoas, tá? Nem se assente com eles. Se aparte. Não o que está no mundo, porque aquela pessoa que está no mundo, que não tem Jesus, não tem como. Eu tenho que me conhecer o Deus que eu sirvo através da minha vida. Conhecer Jesus através da minha vida, para que ela se converta. Agora, aquele que está na igreja tem essas práticas, querido, não se assente com ele. Paulo fala, se aquele que está no mundo se afastar dele, como é que ele vai conhecer Jesus? Não é? Então, nós não podemos. Agora, aquele que está dentro da igreja e tem essas práticas, já está ali no evangelho. E às vezes chega até pastores, que conheço pastores que têm esse hábito. E da fonte da vida. Tá? Não é de outros ministérios também, mas estou falando do nosso ministério. Tá certo? Então, eu já fui vítima disso. Então, estou falando com conhecimento. Então, temos que tomar muito cuidado. É isso que João está aqui exortando e alertando a igreja ali
em Éfeso, a igreja que estava dispersa, os cristãos estavam dispersos ali na Ásia Menor, tá certo? Então precisamos tomar muito cuidado, amados irmãos. Por isso que nós temos que conhecer a palavra, e conhecer quem anda com a gente, quem está andando conosco, com quem é que eu estou andando. Com quem eu estou andando fala daquilo que eu sou. Pastor, mas Jesus andou com todo... Andou, claro, não era convertido. E muitos da multidão se converteram. Tá certo? Agora, ele não andou com os sacerdotes. O sacerdote corria atrás dele para intimidá-lo. Não andou com os sacerdotes. Por quê? Porque eram exatamente esses que praticavam iniquidade. Amém, querido? Então, te aguardo logo mais, 10 horas da manhã, nosso culto da família, Conquistando Hebron. Quer conquistar Hebron? Vem participar comigo. Vem dar comigo também. Um bom domingo a todos, em nome de Jesus. E uma semana de portas abertas, uma semana de resposta e de oração, em nome de Jesus.